Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã e abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Ah, lemos ontem, né, e explicamos ontem sobre o milagre que Jesus fez, que os homens, né, e as mulheres e as crianças viram, e então eles afirmaram, né, que aquele era o profeta que deveria vir ao mundo mesmo, que o mundo merecia. E então Jesus ordena aos seus discípulos para que entrem no barco e fossem rumo a Cafarnaum. É engraçado é que os discípulos obedecem e Jesus então se retira para orar, né? E Jesus, quando estava orando e os discípulos entraram no barco em obediência à palavra de Jesus, eles começam a remar então para atravessar o mar em rumo a Cafarnaum e de repente começa um pequeno vento que vai se fortificando cada momento mais. Eles navegam então por 5,5 km aproximadamente. E aí que o vento estava muito forte, quase levando o barco a pique, mas eles insistiam em remar. Isso já tinha várias horas que eles estavam remando e já se dava 4 da manhã, né? Na quarta vigília da noite. E de repente, vento de um lado e eles olham e vem alguém andando sobre as águas. Então se veem em apuros, porque agora, se escapassem do vento, cairia nas mãos de um fantasma. E eles, aterrorizados com isso, então começaram a gritar e a gritar, assustados de medo. E Jesus diz então, em João 6:20, que é o nosso texto de hoje: não temas, sou eu, não temais. É o título da nossa mensagem de hoje. Pois, quando analisamos esse texto, nós vemos que os discípulos, eles obedeceram à voz de Jesus e estavam rumo para onde Jesus os ordenou a ir. Então ali havia obediência, ali havia coragem de confrontar o vento e sair remando, 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 até quase 5,5 km. Porém, é assustador porque pela madrugada você não tem muita visão, você não tem muito esclarecimento. Mas Mateus nos ensina uma coisa. João omite esta parte, né, e passa a ensinar sobre Jesus falando da sua deidade, da sua divindade, do seu relacionamento com o Pai. João fala disso logo depois, mas Mateus, ele traz um assunto que Pedro, então, né, ouvindo a voz, mas ainda confuso, ele diz: se é o Senhor mesmo, diga para que eu ande também sobre as águas, como tu estás vindo sobre as águas, porque Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro então disse: é o Senhor mesmo, manda que eu faça o mesmo. Agora Pedro, né, provando a palavra de Jesus, a confiança que ele queria ter nessa palavra, Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai andando sobre as águas. Só que quanto mais Pedro andava para o lado de Jesus, mais ele sentia vento nas costas. E então Pedro, assustado com isso e duvidando se conseguiria chegar até Jesus, ele começa, pela sua dúvida, a afundar. Pedro era um homem normal como eu e você, capaz de acreditar e capaz de duvidar também, né? Nós somos expostos a isso a todo o tempo. Às vezes, a nossa fé é abalada. Como João omitiu essa parte de Pedro, essa experiência de Pedro, né? Marcos também omitiu, e Lucas. Marcos, então, enfatiza mais a chegada de Jesus do outro lado, a chegada dos discípulos do barco do outro lado. Mas interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus, então, socorre a Pedro e entra no barco, o vento se acalmou, acabou o problema e rapidamente o barco chegou do outro lado, né? Então, você e eu precisamos acreditar nisso. Por mais humanos que sejamos, né? Por mais imperfeito que sejamos, nós devemos guardar no coração, né, a fé que temos em Deus, guardar na nossa mente os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas,
Precisamos acreditar que se ele fez tantos milagres, ele tem cuidado de nós e de muitas outras pessoas, é porque ele nos ama e porque ele é Deus. Então, nós vamos passar por tempestades, vamos passar por ventos contrários, mas entendemos que com Cristo próximo de nós, com o Espírito Santo de Deus em nós, tudo pode se resolver, porque do mesmo jeito que ele transformou 5 pães e 2 peixinhos no alimento para uma multidão, ele também pode nos socorrer no momento necessário. Ele pode nos dar vida no momento necessário. Se você seguir lendo João capítulo 6, você vai ver Jesus falando que ele é a vida eterna, ele é o pão da vida eterna. Ele veio para alimentar o homem. Quem comer dele não perece, não tem sede. Então, todas as vezes que precisarmos e buscarmos a Jesus, ele irá nos socorrer, ele irá nos abençoar e o teu barco irá bem, a tua vida irá bem, você vai navegar com segurança. Onde quer que você esteja, ali a bênção de Deus estará, as mãos de Deus estará cuidando de você, porque Deus é bom em todo o tempo, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia jamais falha. Deus irá nos socorrer no momento necessário, mas Deus quer que nós entendamos como Pedro, ao ouvir a voz dele, mas tratarmos de saber quem mesmo que está nos falando, porque muitas vozes estão por aí, tem muita gente dizendo, Deus está te dizendo isso, Deus está te dizendo aquilo, em forma de canções, em forma de falsas profecias, mas Deus não está dizendo nada disso. São vendilhões, são falastrões, são pessoas que querem tomar a sua mente e querem fazer com que você os idolatre como profetas de Deus. Sirva a Jesus verdadeiramente, busque a palavra de Deus e busque crescer você no teu relacionamento pessoal com Deus e com Jesus. Então Pedro, muitos criticam Pedro por ter afundado, mas essas pessoas que criticam Pedro jamais andaram sobre as águas. Essas pessoas que criticam Pedro jamais tiveram a experiência de, quando afundando, sentir a mão do mestre tocando neles e os tirando das águas e colocando de novo no barco. Porque criticar é fácil, mas viver a experiência que Pedro viveu, esta é difícil. Às vezes as pessoas não têm coragem de provar a voz de quem o fala para ver se é verdadeiramente a voz do Senhor Jesus. Mas quando Jesus falar com você, ele cumprirá aquilo que ele disse. Quando Jesus te disser, vai, pode ir, porque ele estará contigo, ele irá te abençoar, o vento não irá tombar, fazer naufragar o teu barco, porque Jesus estará cuidando de você. A Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar e para me guardar em todos os nossos caminhos. A Bíblia promete que nós não tropeçaremos com os nossos pés em pedra. Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel cumpridor da sua palavra. E como ele disse, vá para o outro lado. Os discípulos chegaram do outro lado em bonança, chegaram em paz do outro lado e foram bem recebidos ali. Então, quando Jesus falar com você, vai, vai. E quando Jesus falar com você, vem, venha. Porque Jesus te garante, e a voz dele, a palavra dele é poder na minha vida e na tua vida. Basta somente crermos no Senhor Jesus, porque milagres acontecem em todo momento. Você está vivo, já é um milagre. Eu estar vivo, já é um milagre de Deus. Com tantas pandemias, com tantos problemas nesse mundo, com tanta fome, tanta pestilência nesse mundo, você está de pé, está andando, está respirando. Glorifique a Deus por isso. Junta a tua família para glorificar a Deus e dizer, certamente podemos dizer, Ebenezer, até aqui está o Senhor conosco, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Que Deus abençoe você e aprenda uma coisa: confiar na voz que vem do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, e ele te garantirá sempre a vitória. Você pode crer nisso? Então não temais. Deus é contigo, ele está no teu barco e tudo irá bem no nome de Jesus.
ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.